Essa é a história de um grande santo. Continuando nossa série Vida dos Santos, eu, Bento Camargos, vou contar a história de um homem que tinha a memória tão impressionante que conseguiu decorar a Bíblia inteira. Sim, estou falando de São Tomás de Aquino, o doutor angélico. Mas antes de ser chamado assim, os colegas dele da escola deram um apelido para ele um tanto peculiar: Boi Mudo. Santo Alberto Magno, que era professor dele, um outro grande santo, respondeu assim: vocês o chamam de boi mudo, mas em sua doutrina, ele um dia produzirá um mugido que ecoará pelo mundo inteiro. E, gente, que profecia! Nossa história começa no final de 1224, no castelo de Roca Seca, perto de Aquino, na Itália. Tomás nasceu numa família extremamente nobre. Entre seus parentes estava, por exemplo, Frederico Barba-Roxa, que era seu tio-avô. Mas o que diferenciava Tomás não era sua nobreza de sangue, mas sim seu intelecto. Com apenas 5 anos de idade, São Tomás foi enviado para o mosteiro de Monte Cassino, dos beneditinos. Lá, enquanto ouvia os monges cantarem louvores a Deus, ele perguntava: quem é Deus? Ele perguntava isso incessantemente, os monges tentavam responder a ele, mas ele queria sempre ter uma resposta a mais. Ele não queria somente saber sobre Deus, ele queria conhecer a Deus. Aos 14 anos, ele foi estudar na recém-fundada Universidade de Nápoles, de Artes Liberais. Foi lá que São Tomás conheceu os dominicanos. Os dominicanos, eles eram frades que eles não ficavam dentro de mosteiros, né? Eles andavam pregando a palavra e eles pediam esmolas. Então Tomás, ele decidiu que ele era aquilo que ele queria para a vida dele. Mas tinha um problema gigantesco. A sua família nobre não ia aceitar isso de jeito nenhum. Imagina o filho de uma família nobre pedindo esmola na rua. Eles não queriam isso. Em 1244, Tomás entrou para a Ordem dos Dominicanos. Para a família dele, isso foi uma catástrofe, como eu já disse. Então, a mãe de Tomás ordenou que os irmãos dele o raptassem. Isso mesmo, eles pegaram Tomás e o trancaram numa torre para que ele desistisse de ser sacerdote dominicano. E ele ficou preso por mais de 1 ano. A família tentou de tudo, tentaram convencer ele a ser o abade de Monte Cassino, um dos grandes cargos, da época. Tentaram fazer ele ser um beneditino, que não era tão humilhante. Tentaram fazer ele ser um bispo, tentaram de tudo. Até que eles tiveram uma ideia meio desesperada, digamos assim. Mandaram uma mulher sedutora ao quarto dele. Tomás pegou um tição de fogo, uma brasa ardente, na mão e com ela expulsou a mulher de dentro do quarto dele. Depois, ainda com aquela tocha improvisada na mão, desenhou uma cruz na parede e caiu de joelhos, rezando. Segundo os relatos históricos, naquela noite ele teve uma experiência mística. Nossa Senhora e os anjos apareceram para ele durante a noite e o entregaram o cordão da castidade. Depois disso, ele nunca mais teve tentações carnais. A família finalmente percebeu: não tinha como afastar Tomás da vocação de ser dominicano. Em 1245, com a ajuda das suas próprias irmãs, Tomás fugiu da torre e foi estudar. Tomás foi estudar em Paris e depois em Colônia, sob a tutela de Santo Alberto Magno, um grande santo, por sinal, um dos maiores sábios da época. E aqui a história fica interessante. São Tomás, ele era enorme fisicamente, ele era bem gordinho. Além do mais, ele era extremamente quieto. Ele passava horas em silêncio meditando. Por isso ele ganhou o apelido, como eu já disse, de Boi Mudo da Sicília. Mas Alberto Magno via algo que ninguém mais via. Um dia, Alberto disse para Tomás explicar um texto filosófico complexo. E Tomás começou a explicar, e todos ficaram maravilhados com a explicação dele. A clareza, a profundidade com que ele falava tudo aquilo era realmente impressionante. Todos os colegas ficaram embasbacados. Eles não sabiam que Tomás tinha toda aquela capacidade filosófica. Foi então, segundo os relatos, que Santo Alberto disse aquilo que eu disse no começo. Vocês o chamam de boi mudo, mas em sua doutrina, ele produzirá um dia um mugido tal que será ouvido pelo mundo inteiro. Dito e feito. A memória de Tomás era prodigiosa, ele podia lembrar de tudo o que ele lia. Ele memorizou a Bíblia inteira, os escritos dos grandes filósofos antigos, os escritos dos padres da igreja, tudo ele memorizava sem precisar ler 2 vezes. Quando perguntaram a ele qual era o maior favor sobrenatural que ele já tinha recebido, ele respondeu: creio de que ter entendido tudo o que eu li. E ele escrevia muito. Às vezes ele ditava, para os secretários dele, e por vezes ele ditava textos diferentes para 4 secretários ao mesmo tempo. Era algo realmente inacreditável. Quando surgia alguma dificuldade, ele ia até o crucifixo, rezava e depois voltava ditando mais texto. E a sua obra mais famosa foi a Suma Teológica. Mais de 3.000 páginas tentando explicar sistematicamente
Tudo sobre Deus, os sacramentos, a fé. E é interessante que essa obra ficou para a história. No Concílio de Trento, em 1545, foram 3 obras colocadas sobre a mesa: a Bíblia, os decretos do Papa e a Suma Teológica de Tomás de Aquino. Mas aqui a história toma um rumo um pouco inesperado. Em 6 de dezembro de 1273, Tomás foi arrebatado por um êxtase. Os presentes disseram ter visto Tomás ter um êxtase místico muito prolongado. Ele ficou como que fora de si, derramando lágrimas. Quando voltou à sua cela, encontrou Frei Reginaldo, um dos seus amigos, seu confessor, e disse que não continuaria mais a Suma Teológica. Reginaldo perguntou: Tomás, tudo que o senhor escreveu, o senhor fez um trabalho tão grande, como é que o senhor poderia abandonar isso? Bem agora, faltava pouco assim para Tomás terminar a Suma Teológica. São Tomás respondeu: Reginaldo, eu não posso mais escrever. Tudo que eu escrevi parece palha comparado ao que eu vi. Palha. Toda aquela obra monumental São Tomás considerava palha diante de todo o mistério de Deus. Meses depois, em janeiro de 1274, o Papa chamou Santo Tomás para participar do Concílio de Lyon. Ele partiu de Nápoles, mas adoeceu gravemente pelo caminho. Ele foi levado para a abadia de Fossa Nova e lá, muito doente, ele pediu para comentar sobre o Cântico dos Cânticos, o livro mais misterioso, mais poético de toda a Bíblia, e fala sobre o amor de Deus e a alma humana, entre muitas interpretações. E foi ensinando sobre amor divino que Santo Tomás faleceu em 7 de março de 1274, com apenas 49 anos incompletos. Menos de 50 anos depois, em julho de 1323, o Papa João XXII canonizou Tomás de Aquino. O Papa disse: ele iluminou a igreja mais do que todos os outros doutores juntos. Com seus escritos, um homem pode aprender mais em um ano do que durante toda uma vida com os ensinamentos dos outros. Inicialmente, a festa de São Tomás foi celebrada no dia 7 de março, o dia de sua morte, que é como é costume, né? Mas tinha um problema. 7 de março geralmente cai na quaresma. Então, quando suas relíquias foram transladadas para Toulouse, na França, em 28 de janeiro de 1369, a igreja decidiu: pronto, vamos celebrar o dia de São Tomás nessa data. E essa data continua até hoje, 28 de janeiro, que foi o dia de ontem. Mas o reconhecimento não parou por aí. Em 1567, o Papa Pio V declarou Tomás como doutor da Igreja, um título muito elevado, deixado somente para os santos que contribuíram enormemente com a fé católica. E olha o título que deram a ele: doutor angélico, porque sua sabedoria parecia vir dos anjos. Tomás passou décadas usando sua mente brilhante para entender a Deus. Mas foi no encontro místico, uma experiência extraordinária, que ele finalmente o conheceu de verdade. E depois disso, percebeu que tudo que ele tinha escrito era só palha. E esse foi o episódio de São Tomás de Aquino aqui no Vida dos Santos. Se você gostou dessa história, deixa seu like e se inscreve para não perder nenhum outro episódio. Até a próxima Vida dos Santos. São Tomás de Aquino, rogai por nós.